Olá, pessoal! Estamos aqui para o nosso primeiro podcast feminino. Estamos muito gratos porque você abriu a porta da sua casa para nos receber. Estamos felizes. Estamos aqui com a nossa irmã Rosângela Caldeirão. Seja muito bem-vinda, que será a minha companheira dessas tardes de um café com propósito. Nós vamos estar aqui trazendo pessoas, mulheres de Deus, que têm um propósito, que têm algo para edificar a sua vida. Esperamos em Deus que isso vai alcançar a sua vida, alcançar a sua casa. Se você conhece alguém que tem um testemunho de vida, que queira que ela venha aqui, seja entrevistada, que dê esse testemunho, que é um testemunho para ser transmitido. Porque muitas vezes nós temos testemunhos de vida e não transmitimos isso. E a palavra diz que nós temos que ser testemunhos de vida. Amém? Eu vou passar para a nossa irmã Rosângela Caldeirão, que vai estar apresentando a nossa irmã Evelise, que será a nossa primeira convidada desse podcast. Olá, meninos e meninas, estamos juntos com muita alegria inaugurando este lado feminino do Godon. É muito bom estar com vocês, é muito bom, eu agradeço de coração esse convite para estar participando. Amém. E nesta tarde ainda mais feliz por estar recebendo a nossa amiga, nossa irmã, nossa amada, a Evelise de Lima Leandro. É natural daqui de Paranaguá, ela é casada, tem 2 filhos, mas ela vai contar a sua história, né? Não vou adiantar, não vou fazer nenhum, como é que a gente diz? Spoiler, isso aí. E nós vamos ouvir com muito carinho. Ela é membro da Igreja Assembleia de Deus Madureira e vai estar compartilhando algumas experiências da sua vida que eu tenho certeza que vão nos enriquecer, a todos nós que estamos aqui assistindo. E, como disse a nossa amada Andréia aqui, além de estar assistindo, compartilhe conosco. Passe para mais alguém, você vai assistir, vai se edificar e pode estar compartilhando com outras mulheres, outras pessoas que também precisam estar sendo edificadas. Porque o nosso Deus, hoje você vai ver, é o Deus do impossível. Aleluia, glória a Deus. Amém. E isso é maravilhoso. Então, Evelise, a paz do Senhor, seja muito bem-vinda e nós queremos te ouvir. A paz do Senhor a todos, uma boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui reunidas juntamente com as irmãs, a irmã Rosângela, conhecendo, um prazer em conhecê-la, né, irmã Andréia. Deus abençoe, sou muito grata a Deus por esta oportunidade de estar falando um pouco do que Deus fez na minha vida e na minha família. Eu creio, se você ficar até o final deste podcast, o Senhor falará contigo, amém? Amém, glória a Deus. Aleluia. A tua vinda aqui, Evelise, é porque você tem uma história muito linda que não pode ficar entre 4 paredes. Nós temos que revelar essa história, né? Nós temos que mostrar ao mundo essa história tão linda que Deus fez na sua vida. Como foi a sua infância e a relação com os seus pais? Bom, a minha infância, assim, com meus pais, eu não tenho muitas lembranças, né? Que eu era criança e daí houve o divórcio, eu tinha apenas 4, 5 anos, né? E é óbvio que toda separação, ela traz os seus traumas, né? Eu tive, né, carrego traumas de infância, mas o Senhor é aquele que nos cura de todas as feridas, de todos os medos, de todos os traumas. E, assim, a minha infância com os meus pais, como eu disse, eu não lembro muita coisa, né? Eu lembro mais da minha adolescência, assim. E este relacionamento de adolescente é uma fase muito difícil, muito complicada para qualquer pessoa, ainda mais para uma menina passando tudo isso, né? O que você diria deste momento de adolescência para a passagem para a juventude, nesse meio conturbado aí? Então, assim, na minha adolescência foi muito difícil porque, como os meus pais se separaram, eu fui morar com meu pai, né, juntamente com a minha madrasta. E óbvio que o filho, ele sente, o pai, ele pode estar ali suprindo, né, as necessidades, pode estar ali suprindo o carinho, mas ele não supre toda a falta que uma mãe faz, né? Porque a mãe, ela faz toda a diferença no ambiente familiar.
né? Porque a mãe, ela é dedicada, a mãe é carinhosa. Quando você se machuca, é para a mãe que você quer buscar um colo. E eu não tive esse colo de mãe, eu não tive esse carinho de mãe. E isso me fez muita falta, né? Me fez muita, muita falta mesmo, a mim e a meus irmãos. Este lado, digamos, espiritual, como é que começou? Qual foi o seu primeiro contato com a espiritualidade? Então, assim, nós não fomos criados num berço evangélico, né? Nós fomos criados numa religião de Umbanda. Então, eu não tive esse relacionamento com Deus desde pequena, sendo que hoje eu entendo que eu sou um milagre do Senhor, mas até o momento eu não tinha essa dimensão, essa experiência com Deus. Então, eu não cresci assim num ambiente evangélico, num ambiente que falava de Deus, né? Assim, ó, você falou ali que você não cresceu, né, num ambiente familiar, não teve pai e mãe juntos, né? E isso hoje se perdeu tanto, né? Porque é algo assim tão importante que os pais não tomam uma consciência de que não é eu quero ser feliz. E sim, quando você tem um filho, você tem que se dedicar àquele filho, né? Eu até li uma postagem que uma amiga minha me mandou, que ela falou assim, ó, que hoje as mulheres, elas querem provar em fazer as coisas que os homens fazem. Só que Deus deu a elas uma coisa que só as mulheres conseguem fazer, que é gerar filhos, gerar adoradores. Então, nós temos essa responsabilidade de tentar fazer de todas as formas com que a nossa família dê certo, que nossa família flua, porque é uma responsabilidade que Deus deu a nós, né? Então, se nós observarmos o mundo hoje, tá faltando muito amor de mãe, né? Tá faltando muito amor aos filhos, amor a dedicação mesmo, né? Hoje nossa vida, nós somos como somos, né, irmã Rosângela? Porque nós tivemos uma mãe ali ensinando, falando, assim, ó. Eu quero contar aqui também, já juntando aqui o testemunho. Eu vim de um relacionamento, minha família, meu pai e minha mãe se separaram quando eu era novo. Eu tinha 3, 4 anos. E quando eles se separaram, aquilo foi um choque. Minha mãe saiu de casa, não tinha para onde ir, meu pai ficou com a casa. E eu não tinha... Eu fui morar com a minha avó. Nunca me faltou amor. Isso nunca me faltou. Mas faltou a presença do pai e da mãe junto, sabe? Foi algo assim que foi bem difícil para mim. E eu lembro que quando eu era pequena, eu falei assim para mim mesma: quando eu casar, quando eu crescer, eu vou casar e eu nunca vou me separar. E vou tentar fazer de todas as formas para que eu não venha me separar, porque a separação mexe muito. Afeta, né? Afeta muito com o crescimento de uma criança. Crescimento, porque nada melhor do que um pai e uma mãe cuidando, educando e ensinando os seus filhos, né? Eu tenho gatilhos, assim, da minha infância, assim, porque a minha mãe era nova, então éramos em três filhos, né? Sou gêmeas com um rapaz e tenho a minha irmã mais velha. E a minha irmã, como ela, por ser a mais velha, ela que foi a que mais sofreu, né? A minha mãe conta que ela ficou com febre, ficou abatida, e eu tenho assim gatilhos assim da minha mãe chorando de madrugada, porque querendo ou não, a minha mãe sempre foi aquela dona de casa que cuidava do marido, que cuidava dos filhos, não tinha uma renda. A renda, o provedor era o meu pai. Então, a partir do momento que meu pai sai de casa, ela perde o seu provedor. Então, a partir desse momento, o que aconteceu? Nós começamos a passar a ir na casa de um, se alimentar na casa de um tio, se alimentar na casa de outro. Então, imagine quantas humilhações a minha mãe não passou até vir o processo, né, de guarda, o processo de pensão. E isso, assim, afeta, né? Porque quem é mais prejudicado, é óbvio, é a mulher, porque ela está ali perdendo o seu companheiro, mas afeta muito a vida das crianças, né? A separação em si, ela afeta mais os filhos do que o casal.
É a base, né? A base, quando ela não está firme, não tem como o resto dar certo. Eu deixei assim, ó, né? Não adianta você tratar uma estrutura se o alicerce ele tem falhas. Primeiro você vai tratar primeiro do alicerce, aonde estão as falhas, aonde estão as brechas, para que depois você venha construir um novo lar, uma nova vida, uma nova história. Eu quero deixar uma palavra para aqueles que estão nos ouvindo. Se você tem algum problema na sua família, né? Busque ajuda. Busque ajuda. Vá conversar com um pastor, vá conversar com um amigo, mas saiba para quem você vai pedir essa ajuda, porque muitas vezes ela não é uma ajuda certa, não é uma ajuda que vai te levar a ser feliz. E aí, eu concluindo a minha conversa, o meu pai e a minha mãe morreram se gostando. Um amava o outro. O meu pai já é falecido, a minha mãe ainda é viva, mas o meu pai, eu via que ele gostava da minha mãe. Todas as vezes que eles se olhavam, a gente via amor entre eles, sabe? Então, foi os percursos da vida que acabaram não deixando com que eles voltassem. E isso acabou desestruturando algo que Deus já propôs lá no início, né? Que é a família, que é o casal. Mas, né? É verdade, a gente tem que colocar em mente que casamento não é uma coisa descartável. O casamento deve ser levado a sério. E principalmente, como estamos conversando aqui, com os filhos. Os filhos são os que mais sofrem. E eu sei que você tem esse testemunho para estar expondo aqui para muitos que estão pensando, muitos casais que estão pensando, é tão fácil. Separa, cada um vai viver a sua vida, mas não é assim. Uma vida fica destruída. Fica marcas, né? Fica marcas para sempre. Por mais assim que o Senhor, ele é aquele que nos cura, né? De toda a ferida. Mas, como eu disse, sempre vem aqueles gatilhos que ainda te trazem tristeza. Porque são marcas que você vai levar para o resto da sua vida. Porque são momentos que você ali era para estar com a sua família, com o seu pai, sua mãe junto. Porque quando você casa, você, né? Você cria, assim, uma base que você quer viver para sempre. Você, como, né, a irmã disse, você não quer casar para amanhã você separar. E cria, né? Cria marcas na gente. Com certeza. E a gente sabe que tem certas marcas que só o poder de Deus pode estar restaurando. Então, se você pensa, casal, está pensando em fazer alguma coisa, alguma loucura dessa, pense na família, pense nos filhos, volte-se para Deus, porque nós vamos ver aqui, né? Deus pode todas as coisas. Amém. Daí, continuando com a sua história. Como é que foi o seu encontro com Deus? Então, meu encontro com Deus foi quando eu tinha 18 anos, né? A minha avó, ela já era evangélica, da Assembleia de Deus, ela e meu avô. E a minha avó, então, ali me convidou para ir num culto. E até então eu nunca tinha ido, assim, né? Numa igreja evangélica. Daí a minha avó me convidou e lá eu tive a minha primeira experiência com Deus, né? O Senhor, ele usou um profeta lá, um homem de Deus, que, né, para falar que no tempo certo, no tempo oportuno de Deus, eu ia gerar um filho, né? Essa foi a minha primeira experiência. Daí depois eu não fui mais para a igreja, fiquei revoltada com aquilo, né? E passou-se anos, eu me batizei daí. Eu me desci as águas no meu aniversário, no dia 5/12, quando eu estava completando 19 anos. Não lembro o ano que eu sou, né? Mas foi bem no dia do meu aniversário que eu desci as águas. Vilise, você falou que você teve uma promessa de Deus, mas por quê? O que te levou a dizer que teve essa promessa de Deus? Você não... Porque assim, quando eu era criança, vou falar bem rapidinho, quando eu era criança, eu fui atropelada por um caminhão, né? Meu pai, ele trabalhava numa empresa e meu pai sempre chegava em casa e dava uma volta comigo e com meu irmão. E nesse dia meu pai chegou atrasado, chegou com pressa, assim, que ele ia fazer alguma coisa. E eu fui dar tchau pra ele. Fui dar tchau, fui gatinhando. E as rodas do caminhão, 7,5 toneladas, passou por cima de mim. Eu tinha 2 anos e 8 meses.
E então ali eu fui internada, fui desenganada por mais de 21 médicos, tive meu coração fora do lugar, tive parada cardíaca, né, tive estômago estourado, fui a primeira criança no Brasil a fazer redução do estômago, estava com hemorragia interna e fiquei em coma, né, fui desenganada, né, como eu disse, por mais de 21 médicos, fiquei lá internada, e quando eu liberei que tive alta, porque os médicos falaram para minha mãe: olha, mãe, não tem mais o que fazer pela vida da sua filha, né? No Hospital Pequeno Príncipe. O que nós já podíamos fazer, nós já fizemos de tudo. Então, a tua filha já é um milagre do Senhor. E nós vamos estar liberando ela para casa. Os médicos tinham me dado 1% de vida. E depois de 3 meses internada, eles me deram 33%. A sua filha está indo para casa, mas com 33% de vida. Mas eu estava debaixo de uma palavra de Deus, né? Ainda que os médicos me disseram: a sua filha tem 1%, mas a última palavra quem dita é o Senhor, né? A última palavra sobre as nossas vidas vem de Deus. Então você que sabe que pode estar com um ente querido que o médico já desenganou, que a medicina falou que não tem mais jeito, creia, coloque a tua confiança em Deus, porque a última palavra vem do Senhor. O nosso Deus é o dono do impossível, Ele faz o impossível acontecer. A todo aquele que crê, o Senhor, Ele age sobre a tua vida. Amém? Amém. E nessa oportunidade, então, que foi dito que você não poderia gerar. Isso, porque daí eu não tinha estrutura. Porque a minha bacia é deslocada até hoje, ela é deslocada, eu digo assim, eu sempre falo que agora nós temos manias de falar: eu tenho tal coisa. Não, doença não é minha, né? Verdade. Eu estou acometida de obstrução intestinal, que é o intestino, ele é todo grudado devido a várias cirurgias. E devido a isso também, tem mulheres que ela tem baixa ovulação, né? E eu não tinha ovulação nenhuma. Não tinha ovulação, não tinha estrutura, não tinha como gerar. O médico falou: ela não vai poder gerar, né? Ela vai ter sempre cuidados especiais, não pode pegar bactéria nenhuma, porque senão uma infecção vira uma infecção generalizada. Tem que ser um cuidado todo especial com ela. Se a senhora quer que a sua filha sobreviva, tem que ter esses cuidados. E a minha infância sempre foi assim: hospital, casa, casa, hospital. Sempre passava mais parte assim no hospital do que em casa. E quando eu fui crescendo, né? A gente cresce, daí cria família, e o nosso desejo é ser mãe, né? O desejo grita, flora dentro da gente, né? Sim. Eu quero ser mãe. Só que eu já cresci com essa palavra. Você não vai gerar. Você não vai ser mãe, você não vai ter filhos. Mas eu não sou aquilo que um dia me disseram que eu iria ser, né? Eu sou a filha de Deus, eu sou princesa do Senhor. E se o Senhor falou, né, para mim, né? Essa frase deve ser repetida. Eu não sou aquilo que um dia me disseram que eu iria ser. Estéril, eu não sou estéril. Então você, quem sabe, você mãe, você mulher que tenta ser mãe e falam que você é terra seca, não, você não é terra seca. Aleluia. Você é mulher que vai gerar filhos. Eu declaro na sua vida, assim como Deus fez na minha vida, o Senhor fará na sua. Basta você crer. E eu criei, né? Aleluia. E eu criei nessa palavra. Porque quando nós começamos a colocar tudo que nós colocamos nas mãos do Senhor em oração, tem solução, tem saída e tem resposta. Melhor coisa que tem é você colocar os seus problemas nas mãos do Senhor, porque Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso conselheiro, é Ele que está ali no nosso lado nas noites difíceis, nas noites de choro. Quantas noites eu passei ali chorando, porque eu queria ser mãe, porque eu queria gerar, eu queria sentir, né, dentro de mim um ser ali crescendo, e eu sabia que não poderia ser possível. Mas a partir do momento que eu coloquei nas mãos do Senhor, eu sabia que o Senhor, no tempo oportuno, Ele ia fazer acontecer. Amém. Então vamos dar uma recapitulada. Aconteceu tudo isso, você cresceu sem aquela expectativa, né, frustrada de querer ter filhos, mas você não podia ter filhos. Não podia ter. Aí você foi à igreja, chegou lá, um irmão usado por Deus, disse que no tempo certo você teria um filho, certo? Certo. E aí depois disso, isso foi antes ou depois de você casar?
Isso foi antes. Antes de casar. Antes de eu casar. Aí você, depois disso, Daí passou-se 8, 9 anos da promessa. nossa. Passou-se 8, 9 anos da promessa. Isso você já casada. Daí depois eu casada. 8 Aham. anos. E eu sempre ficava perguntando assim, né, para Deus, Senhor, cadê a promessa? Porque quando o Senhor nos faz uma promessa, nós ficamos naquela expectativa, né? Ai, mês que vem vai acontecer. Ai, tal dia Igual vai... criança, né? Quando vai promete acontecer. alguma coisa, a gente quer pra já, pra ontem. Vai acontecer, agora vai acontecer. E daí vinha, né, um ciclo e daí aquela frustração. E daí um certo dia eu ali já tinha esquecido, falei assim, ai, Senhor, não é para ser, né? Não vou mais criar expectativas, não, se é, né, no teu tempo vai acontecer, amei, a minha idade foi chegando, né? E a mulher começa a se preocupar assim, né? A idade está chegando e eu não quero ser mãe já mais velha, né? Não vou ter ritmo para cuidar da criança, né? Mas o Senhor, ele faz o tempo de Deus, é isso que eu quero deixar bem cifrado aqui, ó. O tempo de Deus, ele é perfeito. Então não indague o tempo do Senhor na sua vida, porque o tempo de Deus, ele é bom, agradável e perfeito. O Senhor não poderia ter me dado essa bênção no momento que eu mais precisava, sabe? O Senhor me enviou, porque eu falo, meus filhos são bênção do Senhor, são milagres. Eles falam, né? Mamãe, eu sou um milagre, né? Assim, você é um milagre, né? É no tempo certo. Hoje, assim, eu louvo a Deus por todos os tempos que eu passei, por todos os processos. É necessário você passar processo para que você tenha amadurecimento na presença de Deus. Hoje, assim, eu posso aconselhar mulheres, né? Hoje eu posso falar, espere em Deus, confie em Deus, porque se Deus fez comigo, eu creio que Deus fará com você também. E muitas mulheres têm me procurado a respeito desse testemunho, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Aleluia. Amém, glória a Deus. E não foi um só, né? Foi Duas bênçãos. Fala o nome deles, dá um oi aí, devem estar assistindo. Miguel e Samuel, meus príncipes vida da mamãe, meus lindos. Miguel e Samuel, que lindo, lindos nomes. Bênçãos realmente de Deus. Então tá, Evelise. E quando que isso se fez acontecer? Assim, como que foi esse momento? Então, Deus, ele é surpreendente, né? Quando a gente pensa, fala assim, Deus, ele não vai realizar porque eu estava afastada da presença do Senhor. Eu e meu esposo estávamos afastados. E eu tinha esquecido, porque assim, quando eu estava na presença de Deus, Deus não realizou esse meu desejo, não é agora que eu estou fora que o Senhor vai realizar, né? E o meu casamento, ele já estava praticamente destruído, né? Meu casamento, meu marido, né? Ele estava fora da presença do Senhor. Eu também estava fora e eu nem sabia, nós tínhamos ido para a praia na casa do meu pai, passar final de ano em família, e eu nem sabia que quando eu chegasse e retornasse para casa, quando nós retornasse para casa, ele ia se separar de mim, e eu não sabia disso. Mas o Senhor, o tempo de Deus, ele é perfeito e agradável, né? O Senhor, ele nos surpreende. E daí eu comecei a passar mal, comecei a ter enjoo. Só que eu nunca pensei, né? Não é uma gestação, né? Não é, eu tô passando mal. E daí, nisso, a minha madrasta falou assim, você tá grávida? Eu pensei, não, né? Eu pensei, não me engane, né? Não me... Daí, eu peguei e fiquei com aquilo na minha cabeça. Será, né? Será possível que Deus se lembrou da promessa? Eu tão falha, eu tão pecadora, eu afastada da presença dele. Será que Deus se lembrou da promessa? Fiquei com aquilo. De manhã cedo eu levantei, comprei 5 testes. 5 testes de farmácia. Daí fiz o primeiro teste, deu positivo. Não acreditei. Eu fiquei assim frustrada com a minha reação, porque eu imaginava assim que quando eu visse que eu fosse fazer o teste, né, eu ia ali chorar, eu ia ali me descabelar e jogar no chão, eu fiquei assim assustada.
sabe assim, meu Deus, é possível, né? É possível, eu não acreditava. E daí fiz mais um teste, e daí quando a minha família levantou, imagine, final de ano, família toda reunida, e eu lá com aqueles testes na mão, falando, eu tô grávida. Daí foi aquela alegria. Então, o meu filho, assim, ele foi tão esperado não só por mim, mas por toda a minha família. É um milagre, né? É um milagre. Além de eu ser um milagre, eu sou um milagre que gerei milagre. Então, Deus, assim, ele é perfeito, né? Eu não canso de falar isso. Meu Deus é um Deus perfeito. E daí fomos para casa e eu achava assim, eu criei toda aquela expectativa, porque nós mulheres somos sonhadoras, né? Sim. Nós idealizamos várias coisas na nossa mente e eu fiquei imaginando, vou montar o quartinho e vou montar enxoval e ele vai comigo nas consultas e nada disso aconteceu, sabe? Ele foi assim totalmente diferente, ele não acompanhou a minha gestação, ele não acompanhou nada. E aquilo cada dia mais ia me frustrando e eu fui entrando em depressão e cada dia mais ia piorando o meu relacionamento com ele, a ponto de eu pensar que realmente o meu casamento ali ia se acabar. E eu falava assim, Senhor, agora que eu vou construir uma família, né, eu vou criar meu filho sozinha, Senhor, eu não aceito. E comecei a colocar em oração, porque a partir do momento que você coloca em oração nas mãos do Senhor, deixa o Senhor trabalhar. Quando a gente coloca nas mãos do Senhor, não tente você tirar. É um processo, o processo, eu falo assim, o processo ele nos dói, o processo ele nos machuca, mas o processo é necessário. Lá na frente você vai entender todo o processo de dor que você passou. Porque processo não é para a nossa morte, processo é para o nosso crescimento espiritual com Deus. E eu comecei então a voltar a minha vida com Deus. Comecei a orar, ainda que fraca, mas comecei a orar, comecei a buscar o Senhor. Eu vinha de São José dos Pinhais, vinha para cá todo final de semana. E o meu pai perguntava assim, tá tudo bem? O Anderson tá bem? Por que você vem todo final de semana para cá? Né? E eu sempre nunca falava, o Anderson, né, me deixa sozinha, o Anderson não liga para a criança. Não, eu falei assim, não, tá tudo bem, pai, ele tá trabalhando, não pode estar aqui, mas só o Senhor sabe como eu estava por dentro. Porque naquele momento, se eu falasse para o meu pai, ele me abandona, ele não me deixa sozinha, as coisas então seriam piores. Porque o pai, qual é o pai que não toma a sua dor da filha? Né? O meu pai ia tomar a minha dor para ele. Agora que minha filha não pode ter filho, é uma gravidez de alto risco, você está fazendo isso? Mas não, em nenhum momento eu disse, está acontecendo isso e isso dentro da minha casa. Não, está tudo bem, ele está trabalhando. Eu ia buscar resposta em Deus, em oração. Eu ia para a igreja e lá eu me derramava em lágrimas para o meu Senhor. Lá eu falava os meus problemas, lá eu falava os meus medos, as minhas frustrações. E eu lembro que eu sempre me ajoelhava e colocava a mão no banco do lado. Eu falava, Senhor, hoje ele não está aqui, mas eu profetizo que no próximo final de semana ele estará aqui comigo. E assim eu fiz até o dia em que ele voltou para os pés do Senhor Jesus. Acreditar Aleluia. sempre, né? Eu tô vendo que você trouxe uma Bíblia especial aí. Qual é a história dela? A gente quer saber. Então, essa Bíblia aqui foi o meu pai que me deu. O meu pai, assim, ele é muito presente na minha vida, sabe? Ele é meu amigo. E o meu pai sempre que me presenteia com as minhas Bíblias. E o meu pai me presenteou com essa. E certa vez, eu já passo para você. Tá. Certa vez, uma pessoa falou bem assim para mim. Nossa, mas que pena, né? Você tão nova, você tão bonita e você tá construindo família. Que pena que você não vai poder gerar. Que pena, né, que você não vai ter, né, filhos, né? Tão triste uma família sem filhos. E eu ali naquele momento eu só dei aquela risadinha assim, né? E fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu só lembro que eu abri a porta assim, me joguei no chão e comecei a chorar. Falei assim, Senhor, o Senhor me falou que me prometeu que no teu tempo o Senhor me daria um filho. E essa promessa já se passou tantos anos e a promessa ainda não se cumpriu. Então, que Deus é esse, né? Que por que usar, para que mentir, para que me enganar?
E ali eu comecei a rasgar a minha Bíblia e chorando, prostrada no chão. E quando eu abri a Bíblia, depois de todo aquele choro, daquele sofrimento, eu abri a Bíblia e sequei as minhas lágrimas e falei: Senhor, fala comigo a última vez. Fala se o Senhor foi o Senhor mesmo que fez essa promessa, fala comigo. E eu abri aqui a Bíblia, em Salmo 113, no versículo 9. Que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvado seja o nome aleluia, do Senhor. Glória a Deus. O Senhor é aquele que faz a promessa e o Nós buscamos orientação, nós temos que saber para quem buscar. Como você falou, se você fosse falar para o teu pai, se queixar para o teu pai, é que nem aquela história, Rosângela, não me deixa errar aqui, nem aquela história que Geazi, que a mulher perdeu o filho, né, a Sulamita perdeu o filho e foi, aí o profeta manda, vá lá, Geazi, vê o que ela quer. Não, tá, vai tudo bem. E ela continua. E vai até o profeta, né? Então, nós temos que fazer isso. Claro, né, que existem mulheres de oração, mulheres que não vão buscar puxar para um ou puxar para outro. Elas vão te ajudar em oração. Então, você tem que buscar a presença de Deus. Quando está acontecendo um problema dentro da sua casa, não só como um relacionamento, como filhos, que muitas vezes... hoje eu até estava conversando com uma irmã, uma amiga, e ela falou assim, nossa, eu ensinei tudo para os meus filhos, os princípios da vida, eu tentei ser a melhor mãe possível, e quando eu vi o caráter dele mudando, aquilo me afetou, me deixou chocada, me deixou triste, porque não foi daquela maneira que eu ensinei ele. Só que aí ela parou e falou assim, não, mas não é eu, e sim Deus. Ela se colocou na presença de Deus pelos seus filhos, e hoje os filhos dela estão todos na igreja. Então, nós temos que, como você falou, Evelise, as dificuldades da vida, elas vêm para nos aproximar de Deus. E muitas vezes as pessoas não entendem, ficam revoltadas com Deus. E não é para se revoltar, e sim se colocar na presença, pedir, buscar Ele, que Ele vem com socorro. Eu costumo dizer assim, que nós não sabemos nós não podemos ter ali a solução na hora, mas você tem que saber a fonte aonde você vai buscar. A sua fonte é dentro do seu quarto. Feche a porta do seu quarto, que ali o Senhor estará contigo. Fale com o Senhor, coloque nele as suas queixas, os seus problemas. Que o Senhor não tem nada melhor. Eu coloquei na presença de Deus. Eu falei, Senhor, fala comigo através da tua palavra. É aqui, ó, a palavra é essa que liberta, a palavra é essa que cura, a palavra é essa que transforma. É aqui que você vai ter resposta para os teus problemas. Foi aqui que eu encontrei as respostas para os meus problemas. Eu não sabia aonde ir, mas eu sabia a fonte. A fonte continua a mesma. O Senhor Jesus é a nossa fonte. É isso que nós temos que saber. Você tem um amigo particular dentro da sua casa. Você não precisa levar os teus problemas para ninguém, porque ninguém vai poder resolver, né? Ninguém vai conseguir solucionar, a não ser o Senhor Jesus. E hoje eu louvo assim a Deus por todos os processos que eu passei com Ele e Ele comigo. Os processos trazem amadurecimento, fazem com que a gente deixe de ser cristão bebê. Criança, né? Criança que precisa de mamadeirinha, né? E a gente amadureça. E esperar o tempo de Deus, como você disse, é essencial, porque nós não podemos pular os processos. E a palavra de Deus é completa. Mas ainda a gente fala, né? Como a Andréia comentou, se você precisa de uma ajuda além, né? Que alguém possa te auxiliar a como buscar na Bíblia,
O próprio Senhor Jesus nos deu o caminho, pelos frutos conhecereis. Então procure uma pessoa que tenha frutos de arrependimento, que tenha frutos de uma vida com Deus e que tenha frutos de realmente manter a sua família, porque às vezes vão procurar conselhos de quem fala assim, hoje em dia separa, hoje em dia é assim mesmo, está tão fácil. Mas nós sabemos que não é isso que a Bíblia fala, né? A respeito da família. É muito importante a gente saber a quem a gente vai procurar. E é, em primeiro lugar, Deus, a sua palavra, que já é completa, né? Tem os pastores, principalmente a gente ouvia muito do Billy Graham, que a Bíblia é o jornal do amanhã, né? Quer dizer, é o jornal de hoje, se você abrir, ela está dizendo, se as profecias já se cumpriram até aqui, elas se cumprirão até o final. E ali nós temos a resposta para as nossas vidas, realmente. Venha para Deus, abra a sua Bíblia, busque na palavra e espere no Senhor. Amém. E assim, como a irmã está falando, a família é algo muito importante. Quando eu fui casar, eu, na última semana, prestes para casar, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Misericórdia, eu vou deixar de viver uma vida ali com vovozinha, cuidando, fazendo tudo, e eu vou ter que ser mulher. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu conversando com o meu excelentíssimo, amado esposo hoje, amém? Aí ele falou assim, qualquer coisa a gente separa. Aí eu, verdade mesmo. Então tá bom, casei com esse pensamento. Passado uns dias, uns tempos lá, veio a dificuldade, porque em todas as casas, não pense que é só na minha, todas as casas, vem vento. Não, aquela lá é uma família, Com é uma certeza. família, linda, maravilhosa. Gente, o vento vem para todos. Basta você saber em qual rocha você está firmada. Se você está firmada na rocha ou na areia, né? E aí eu peguei e falei assim, peraí, não pode ser isso, não pode. Porque eu fiz um juramento perante Deus e toda aquela igreja que eu só me separaria, né, depois da morte. Isso é muito forte. Então eu falei, não aceito. Então muitas das pessoas hoje se separam porque já casam com esse pensamento. Esse intuito. Né? Não, se não der certo a gente separa, eu vou viver minha vida. Não é assim, amados. A família foi constituída por Deus. Foi algo que você foi lá, você jurou diante de Deus e diante de toda aquela igreja, todo aquele testemunho. Então você tem que ter palavra, né? Não, eu busco, né? A gente, não é que a gente seja certa, né? Porque, Passa o que passar. Mas nós buscamos, né? Ser semelhantes a Cristo. É essa a instrução. Então, quando eu passei com alguns processos também na minha família, no meu casamento, a palavra de Deus era os versículos, ele, como falou com você, eu abri a Bíblia assim, Deus falava comigo, eu falei, meu Deus, eu falei isso, Deus falou isso, sabe, é algo assim inexplicável. Deus usa a palavra para falar com você. Então, se você está passando por alguma dificuldade, está com um filho enfermo, teu casamento, qualquer coisa, amado, vá no teu quarto, joelhe, abra o teu coração para o Pai e peça para Ele falar com você através da sua palavra, que ela é viva e ela vai falar com você. E você vai ser restaurado, você vai sentir um alívio, você vai sentir forças da onde você não tem mais, porque a força vem dele. Amém? Amém. Amém. Outra coisa que a gente aprende aqui é cuidado com as suas palavras, né? Você falou de alguém que chegou e falou, que pena que você não vai poder ter filhos. Essa pessoa podia muito bem ter dado uma palavra de bênção ao invés de arrasar mais ainda. E a gente cruza com muita gente assim, que só tem palavras negativas e põe a gente mais para baixo. Não ouça essas palavras e não seja você quem diz essas palavras, mas vamos ouvir realmente quem Deus diz que você é. É verdade. E nós somos filhas Do de Deus Altíssimo. Pai. Em nós habita o Espírito Santo de Deus. Aleluia.
Nós fomos formadas no ventre, está lá no Salmo 139. O Senhor nos viu no interior, no escuro do ventre da nossa mãe, e ali Ele já tinha um propósito para a sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Todos nós temos um propósito. Hoje nós estamos, né, inaugurando o primeiro podcast, Mulheres com Propósito. Todos nós temos um propósito de vida, né? Então eu espero em Deus que esse nosso momento aqui, né, como que está a tua família hoje? Então, eu falo assim que Cristo, ele deve ser o elo, né, que une as nossas famílias. E quando eu conheci o meu esposo, daí nós começamos a namorar e logo nós se juntamos e não teve, né, o casamento e tal. E quando eu sempre falo assim, eu obriguei, né, o Anderson a casar, porque eu fui no cartório, eu fiz todos os negócios, eu fui lá, comprei a aliança, eu comprei a roupa, eu comprei o terno, convidei a família. Anderson do céu, que isso, Anderson? Convidei a família e quando ele chegou à noite, eu falei bem assim, ó, sexta-feira nós vamos casar. Ele, o quê? Eu disse assim, sexta-feira, já encomendei o bolo, já encomendei tudo, porque eu queria estar certinha na presença do Senhor. Eu queria voltar às atividades na igreja, tudo, né? Ele disse assim, meu Deus, e agora? Eu disse, agora é só casar, vai lá, assina o papel e casa, e pronto, continua, né? E assim, eu nunca desisti do meu casamento. Então eu quero dizer pra você, eu não sei qual é a situação, eu não sei qual é o problema, qual é o vento que você está passando, que você está enfrentando. Mas família é projeto do Senhor Jesus. A sua família é um projeto de Deus. Antes da sua família ser gerada aqui, ela já foi gerada no coração de Deus. Então, lute pela tua família, não desista, não se entregue assim, não deixe o inimigo destruir, porque essa é a função do inimigo, a não ser roubar, matar e destruir. Esse é o intuito dele, de destruir famílias. Mas o poder do Senhor Jesus, ele é mais poderoso, né? O Senhor Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, não desista da tua família. Sabe, muita gente fala bem assim, larga esse marido não quer nada, esse marido só quer farra, esse marido não quer compromisso. Não dê ouvido, lute, porque hoje eu e minha família, nós vivemos com alegria na presença do Senhor. Sabe, hoje nós falamos assim, ó, quão grandes coisas fez o Senhor por nós. O Senhor, ele tem nos abençoado de uma forma assim, ó, grandiosa. Eu e minha família hoje, nós dobramos os joelhos em propósito. Eu, meu esposo, os meus filhos, nós sentamos à mesa e ali nós lemos a palavra. Então, é totalmente diferente a partir do momento que você deixa o Senhor ser o centro da sua vida. Então, não desista. Há recompensa para toda essa lágrima que você tem derramado. Aleluia, a recompensa. Lá no final você vai dizer, obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou. E hoje meu esposo, né, ele pela misericórdia do Senhor, ele é pastor. Glória a Deus. Né, eu levo a palavra do Senhor Jesus, né, e o Senhor tem nos abençoado. Por onde nós temos passado, nós somos bênção. Sempre falo assim, Senhor, que nós venhamos ser bênção. Por onde nós passar, que nós venhamos ser bênção para vidas. Assim como um dia alguém estendeu a mão para nós, que nós venhamos ser mãos estendidas também para casamentos fracassados, para famílias que estão desanimadas, que nós venhamos sempre ter uma palavra da tua parte, né? Que nós venhamos ter uma palavra sempre de alívio, uma palavra de conforto. E assim Deus tem feito. Deus tem feito maravilhas e eu sou muito grata a esse meu Deus. Glória a Deus. Amados, está acabando. Eu fico muito feliz que você tenha ouvido essa palavra. Fico muito feliz que você tenha aberto a sua casa para ouvir a palavra do Senhor. Quero também pedir a você que gostou, compartilhe, dê o seu joinha lá, para que nós possamos alcançar mais vidas, né? Que esse testemunho não fique só aqui, que ele venha edificar vários lares, que ele venha alcançar lares. Amado, se você precisar de uma oração, nós temos junto com a nossa equipe ali o YouTube,
A produção vai colocar ali para você. Coloca a tua oração, pede sua oração lá no Instagram, pede nas quartas-feiras, nós estamos fazendo as lives, nós estamos colocando pastores, homens de Deus para estar orando por você, intercedendo pela tua família. Manda seu pedido de oração. Nós estamos aqui com o único propósito de ajudar e edificar a sua família, o seu lar. Nós não queremos nada, só ajudar a você que está precisando de uma ajuda, um conselho, um amigo. Amém? É isso aí, irmã Rosângela? É isso aí. E se você ainda não conhece Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e não sabe como chegar a isso, também entre em contato aqui Amém. com os endereços que vão ser colocados e alguém aqui pode te ajudar a chegar até Jesus Cristo e começar a sua vida com Deus. Tudo vai ser diferente, com certeza. No tempo de Deus e da maneira dele, ele sempre responde. Glória a Deus. Velise, quer deixar algum recado? Quero deixar assim, quero frisar aqui, ó, que você não é aquilo que um dia disseram que você ia ser. Aleluia. Você é bênção do Senhor Jesus. Então tome posse dessa palavra. Não carregue sobre si nenhuma palavra de maldição, de julgo. Você é bênção, você é princesa do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado e até uma próxima. Deus abençoe vocês. Amém. Amém.